Voltamos a falar sobre a atuação da Justiça Federal em questões que envolvem o meio ambiente. O nosso entrevistado é o juiz federal e professor de Direito Ambiental, Ilan Presser. Doutor Ilan, qual que é o entendimento atual com relação ao julgamento de crimes ambientais pela Justiça Federal? Pois é, o entendimento atual em relação à competência para julgar esses crimes vai ser da seguinte forma: se não estiver no 109 é do Estado, então a gente tem que ver tudo o que está basicamente no 109, inciso 4, 5 e 6. Aí a gente tem a casuística para tornar isso mais palpável. Então, por exemplo, o IBAMA foi lá e fez uma fiscalização. Só isso atrai a competência da Justiça Federal? Não. A ANP fiscalizou um posto de gasolina que estava colocando menos combustível do que o indicado no marcador. Só isso atrai a competência do juiz federal? Não. Esses são os precedentes. Tem que ter, atingir, por exemplo, uma unidade de conservação espaço territorial especialmente protegido federal, ou se até fora, por exemplo, zona de amortecimento de unidade de conservação. Fica fora dela, mas ela visa afastar os efeitos de borda, visa fazer uma adequada transição, e aí o que ocorrer lá pode sim refletir na unidade de conservação. Aí a competência federal. Recursos minerais. Vamos imaginar uma fazenda privada. Tem recursos minerais no subsolo. A Constituição diz no artigo 20 que esses recursos minerais pertencem à União. Por isso, extração de recursos minerais sem autorização é crime e deve ser julgado pela Justiça Federal, porque se está ofendendo um bem da União. Então é dessa maneira, né? É pela casuística que a gente vai alcançar aí a questão do interesse da União. Pois é, o senhor falou em bem da União. Queria que o senhor exemplificasse para as pessoas entenderem outros casos que envolvem essa questão. A Constituição, ela fala em termos genéricos bem, serviço e interesse da União. Aí a jurisprudência complementa assim: tem que ser direto, específico e imediato. Vamos pensar no meio ambiente cultural, na questão indígena, porque o Supremo disse na DIN 3540, meio ambiente é o natural, cultural, artificial e do trabalho, né? Ou seja, uma compreensão holística da questão ambiental dentro de um ambientalismo social e não mero preservacionismo. Então, disputa de direitos indígenas. Se houver uma questão que ofenda o 231, o próprio direito indígena coletivamente considerado, é da Justiça Federal, tem até súmula do STJ sobre isso. Se for, por exemplo, um índio brigou com outro, mas não tem nada com disputa de direitos indígenas, é um interesse reflexo. Aí não vai haver a atração da competência da Justiça Federal. Então, por exemplo, o que é um serviço da União? Por exemplo, serviço postal. Então, roubo à agência dos Correios vai ser julgado pela Justiça Federal. O que é um bem da União? Unidade de conservação instituída pela União. Até temos a Lei Complementar 140 de 2011, que ela regulamenta o exercício dessa competência material comum. Então, bens da União, serviços, interesses, seriam interesse direto, específico e imediato do Serviço Público Federal. Então, só o fato do crime ter sido cometido no assentamento do INCRA não é suficiente, né? Teria que ter esse interesse direto e específico, por exemplo, retirar o recurso mineral que é da União. Ou a questão do tráfico de animais, que é um crime também muito comum hoje na sociedade globalizada. Tem que ser transnacional, tem que ter o elemento de transnacionalidade, mas tem que ser espécimes exóticas, ameaçadas de extinção, ou ofender um compromisso internacional do Brasil, um tratado internacional que o Brasil foi signatário. Aí também atrai a questão da Justiça Federal. Há muitos casos de crimes ambientais sendo julgados hoje em tramitação na Justiça Federal. E quais são eles? Sem dúvida, há muitos casos julgados. Nós temos desde pequenos crimes, alguns até se aplica o princípio da insignificância. O Supremo já disse que é possível, num caso de pesca, é possível a aplicação do princípio da insignificância no que se refere aos crimes ambientais, né? A chamada atipicidade material. Temos desmatamento, temos invasões em unidade de conservação federal, temos extração ilegal de recursos silvestres, o próprio tráfico de animais é da Justiça Federal. Então hoje tem muitos crimes ambientais. O caso de Mariana, por exemplo, é da Justiça Federal. Pode até vir a ser julgado no Tribunal Penal Internacional com a compreensão atual do ecocídio,
mas é um caso de competência da Justiça Federal, porque o dano ambiental ele atingiu mais de um estado. Então tem desde crimes pequenos, né, até crimes de menor potencial ofensivo, até aqueles de maior gravidade, invasão de áreas públicas, desmatamento ilegal, a grilagem de terras. Muitas vezes esses crimes têm a persecução penal com a conexão com lavagem de dinheiro, trabalho escravo, cuja competência também é da Justiça Federal para tutelar a rigidez do meio ambiente do trabalho. Qual que é a diferença do patrimônio nacional e o bem da União? Pois é, ótima pergunta. O patrimônio nacional fica lá no 225, ele visou a chamar a atenção desse interesse difuso importante para a geração atual e a geração do porvir. Então, dentro dessa ideia de um dever ético, de uma invariante valorativa, porque há quem diga assim, estamos numa sociedade complexa, plural e pós-industrial. Por conta disso, não teria nada absoluto, seria tudo relativo e tem que ser respeitados os procedimentos. Aí o meio ambiente ele está numa visão substancialista. O meio ambiente é uma invariante, é o paradigma do Estado constitucional ecológico. Então nós devemos sempre respeitar o meio ambiente. Daí veio a ideia de patrimônio nacional lá na Constituição. Mata Atlântica, Floresta Amazônica, até uma PEC para colocar o Cerrado, a Caatinga, foi uma ideia de chamar a atenção para a importância de preservação do bioma, mas isso não atrai a competência da Justiça Federal. O bem da União é aquele que tem a questão da dominialidade. Por exemplo, terra indígena, artigo 231, a Constituição fala que é bem da União, com usufruto exclusivo aos povos indígenas. Unidade de Conservação Federal instituída pela União é um bem da União, está registrado no SPU, no Patrimônio da União. Então, patrimônio nacional não é bem da União, assim como o bem de uso comum do povo não é naquele sentido de direito administrativo. Certo. A gente pode dizer que os limites que separam a competência criminal geral da Justiça Federal e essa competência da Justiça Estadual são constituídos por linhas tênues? Pois é, na prática, muitas vezes há dúvida e isso fica claro pela leitura dos precedentes dos tribunais superiores, né? Mas é importante que a cada julgado, né, como eu disse, o Poder Judiciário sinaliza à comunidade como ela deve atuar e os tribunais superiores fazem esse papel de uniformização. E aí sinalizam aos juízes, pacificam as questões. O STF julgou essa questão do tráfico transnacional por unanimidade em repercussão geral, então, aos poucos, à medida que os fatos ocorrem, vai se fixando e vai se tendo maior segurança em qual vai ser a competência, qual vai ser a justiça competente, né? Então não vai ser um crime de desmatamento qualquer que vai atrair a competência da Justiça Federal. Quando a Constituição veio a lume, ela falou assim, lá no 225, parágrafo 4º, que é patrimônio nacional, a floresta amazônica, Mata Atlântica e tal. Ser patrimônio nacional não significa que o bem é da União. O STJ já pacificou isso, até porque, do contrário, qualquer crime ambiental na floresta amazônica seria da competência da União, o que levaria tudo à Justiça Federal, né? E a Constituição coloca no 23.6, competência material comum de todos os entes para proteger o meio ambiente. Então, a violação ao interesse da União tem que ser direta, específica, imediata. Não pode ser uma violação meramente reflexa, porque, do contrário, qualquer crime ambiental ficaria sob o jugo da Justiça Federal.